Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira. Este podcast quer acabar de uma vez por todas com o tabu que é mulheres falando sobre dinheiro, né, Ana? É isso, porque já não dá mais certo esse tipo de tabu, né, Manu? A gente tem que saber falar sobre tudo, sem medo e a fim de aprender. Porque, afinal, essa é a grande balada da vida. A gente vê, aprender, descobrir coisas novas. É isso aí. E hoje a nossa convidada sabe tudo de tendência. E vai nos ensinar muito aqui, gente. Ó, então vamos apresentá-la logo, porque a conversa promete. Bom, em uma família de escritores e dramaturgos, ela escolheu estudar moda. Com mais de 25 anos de carreira, ela viveu o auge da São Paulo Fashion Week, passou pelas principais revistas de moda do Brasil e é reconhecida como uma das 500 pessoas mais influentes da moda global pela The Business of Fashion. E mesmo sendo muito bem sucedida na moda, ela não deixou de explorar outros caminhos. Ela foi para inovação, empreendedorismo, negócios, tecnologia, e hoje ela se tornou uma referência em identificar essas grandes tendências. E hoje é o dia de saber mais sobre como esta pessoa, né, maravilhosa, e como o dinheiro entra nessas muitas histórias de volta. Vou só fazer hoje é o dia, tá? E hoje é o dia de saber mais sobre como o dinheiro entra nessas histórias. Seja muito bem-vinda, Maria Prata. Ai, que alegria estar aqui! Que chique esse lugar, entrar nesse prédio no centro de São Paulo, de subir aqui. Genial, muito obrigada pelo convite. Ai, gente que agradece, Maria. Mas acho que é entrar nesse prédio, né, gente? Assim, ó, já traz uma energia de dinheiro. Assim. Energia de dinheiro, essa é uma boa, mas não tinha te usado essa. Você traga o dinheiro junto. Não, já traz. Todo mundo que sai daqui sai mais rico. Ai, Maria, obrigada. A gente tá muito feliz. Eu tô muito feliz. Obrigada mesmo. Maria, bom, a gente já sabe que tu escutou vários episódios aí, já nos contou também, então tu sabe que a gente sempre começa pela infância das nossas convidadas. E a gente queria saber como que foi a tua infância, qual a tua primeira memória com dinheiro, se era um assunto que era tabu na tua casa, se não era. Sabe que é engraçado, eu venho de uma família de jornalistas, né, escritores, jornalistas, então é uma família que sempre foi assalariada, nunca a gente teve dinheiro, assim, né, eram salários, bons salários, todo mundo sempre foi bem sucedido, mas dinheiro era entrava e saía, não tinha a conversa sobre investimento, não existia na minha casa, a conversa sobre guardar dinheiro, não me lembro de ter ouvido assim, claro, os gastos do dia a dia, como é que a gente faz, como é que a gente não faz, não sei o que, tudo isso era falado, mas não tinha uma possibilidade de investir, de pensar maior, assim, né? Então era uma família muito que vivia de salário. Então, acho que minhas primeiras memórias financeiras têm a ver com isso, assim. Acho que tem memórias que toda criança tem, mãe, quero comprar isso. Não, filha, eu não tenho dinheiro. Mãe, dá cheque. As minhas filhas já falaram isso pra mim. Mãe, cartão. Faz Pix. Mas eu, assim, nunca a gente viveu super bem, nunca foi uma questão. Eu lembro uma vez que minha mãe falou uma coisa, eu queria fazer uma viagem, não sei o que era. Ela falou, não, filha, agora não vai dar, não tem dinheiro, uma próxima e tal. Eu falei, mãe, pede pra, sei lá pra quem, pede pra alguém. E eu lembro muito que ela olhou pra mim e falou, filha, dinheiro a gente só pede pras pessoas em caso de saúde, em caso de uma emergência, a gente não pede dinheiro pra viajar. Isso ficou na minha cabeça, assim, muito. Mas fora isso, não tive uma educação financeira, assim, não tive. Você sabe que isso é muito comum, a maior parte das mulheres que a gente entrevista nunca teve uma educação financeira formal e aprende pela nossa observação, né? Para a gente estar perto e começando a sacar como que funciona a questão do dinheiro. Agora, você mencionou que você veio de uma família, né, de escritores, jornalistas, enfim, de dramaturgia, mas você tomou uma decisão de ir para moda. Em um podcast que a gente escutou, você fala que você resolveu ir para moda porque você achou que você não fosse tão boa quanto eles. Você fugiu. Eu fugi de casa. Maravilhosa. Além disso, além desse receio de não ser tão boa, que a gente duvida, porque você seria maravilhosa em tudo que você faz, o que você levou mais em consideração para escolher a tua profissão? O dinheiro passou nessa conta ou não? Pensando assim, imediatamente não, conscientemente não. Mas, claro, quando a gente fala de moda, a gente está falando, né, de luxo, a gente está falando de um universo onde o dinheiro roda muito no mercado multibilionário e tal. Então, acho que tinha um desejo por essa ideia de moda, mas dinheiro não passava pela minha cabeça de jeito nenhum a questão financeira. A minha opção pela moda, eu acho que hoje em dia eu entendo melhor até, porque eu falo, eu fugia, isso eu tenho certeza, porque eu fugia eu tenho certeza, porque eu falava, gente, não é possível, todo mundo escreve, todo mundo é muito bom, meu irmão começou a escrever também, meu irmão mais velho, eu falei, cara, o que vai sobrar pra mim, né, melhor eu ficar quieta. E eu acho que hoje, olhando pra trás, eu acho que minha escolha tinha a ver com a coisa da comunicação, porque
quando você me apresentou, você falou isso, eu fui abrindo o leque, né? E fui falando de outras coisas. E no fim, quando me perguntam hoje o que eu sou, eu acho que eu sou uma comunicadora. É um termo bem amplo, assim, comunicadora, mas eu acho que é verdade, assim, tem um desejo meu de traduzir, de explicar, de falar sobre coisas que estão acontecendo, né? Uma jornalista, no fundo, é uma generalista. Tudo bem que eu optei por moda, depois por inovação, mas tem uma coisa meio generalista, assim, se me derem um outro desafio que eu nem sei qual é, e eu curti, eu vou. Agora já estou entrando em sustentabilidade também, mas acho que era um desejo de comunicação, e a moda é, acho que o maior case de comunicação não verbal, né? Você está comunicando. Minha família também sempre comunicou. Minha família sempre comunicou com texto. Seja para jornal, para revista, para teatro, para livro. E eu acho que meu desejo de comunicação já estava em mim, mas era só um desvio para uma comunicação não verbal. Que legal. E você faz maravilhosamente bem, né? E é legal como você mencionou a questão de tornar acessível e abrir portas. Porque a primeira vez que eu te vi foi falando, acho que era sobre um desfile da Gucci, ou como a Gucci estava fazendo TikTok. Sim. E que foi genial. E eu não sou da moda, eu não sou, né? Eu tava falando, sempre trabalhei no mercado financeiro. E eu fiquei tão, assim, eu consegui fazer tantas conexões com a forma como você colocou, e que eu acho que é isso, no fundo, essa tua habilidade de traduzir e deixar muito acessível a todos é incrível, é maravilhoso. Que legal, fico feliz, lembro muito desse vídeo. Era exatamente isso, era falar como a Gucci estava conseguindo, entendendo muito mais rápido do que as outras marcas, como é que funcionavam as redes sociais, eles estavam brilhando naquela época. E eu acho que tem um ponto que tu falou também, que hoje a gente pensa mais, pelo menos do que minha impressão, assim, as pessoas na hora de escolher a carreira, já pensar numa carreira que vai trazer muito dinheiro. Eu acho que não era muito assim, né? Não sei se a gente tinha menos acesso, mas de repente na hora de escolher uma faculdade, se isso vai me trazer muito dinheiro ou não vai. Na minha família não tinha isso, mas eu acho que depende muito da família, da conversa, né? Que hoje todo mundo também ostenta tanto, então tu já vê, sei lá, a pessoa tem um sonho, o empreendedor, não sei se hoje é uma coisa mais, não sei, vou ser reflexiva aqui do eu não sei também, eu acho que eu tenho amigas onde isso era mais importante, assim, né? Porque vai fazer isso, mas aí como é que você vai ganhar a vida, né? Sim. Lá em casa nunca teve isso, assim, não tinha essa preocupação. E não era uma preocupação, assim, não ter dinheiro investido, por exemplo, nunca foi, nunca. A gente vivia super bem, vivi minha vida super bem, meus pais tinham ótimos salários, em grandes empresas, tudo certo, mas não era uma conversa. Depois, eu acho que eu comecei a pensar. Vou atropelar a pergunta de vocês. Daqui a pouco você vai começar a pensar. Que a gente vai e volta. Eu acho que eu comecei a pensar em dinheiro, claro, quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro, né? Então, teve uma transição ali que eu sempre falo disso com os meus pais, que eles fizeram um trabalho brilhante nesse sentido, que foi começar a tirar, né? Começar a tirar os dinheiros. Tem muitos pais que não conseguem até hoje, continuam bancando, mesmo que o filho já consiga se sustentar, ou então que seguem bancando e aí que os filhos passam a não conseguir se sustentar, né? Não sei, tô falando que tô me metendo na vida alheia, mas... Então, eu fui morar em Londres, eu tinha 17, quando eu voltei, meu pai alugou um apartamento na frente dele, porta a porta, para eu e meu irmão morarmos. Então, eu já tinha 18 para 19, e a gente morava nós dois. Contas todas pagas pelos meus pais, né? Nada... Aí comecei a trabalhar na Capricho. Meu cargo era repórter C, carteira de trabalho, eu ganhava R$1.200. Eu lembro muito de ver a carteira, assim, ver o salário, falar, nossa... E aí que eu comecei a entender quanto dinheiro que entra, quais são os descontos, ticket de refeição, ticket de transporte, vale transporte, o que sobra. E aí meus pais, eu falei que eles fizeram um bom trabalho, e eles foram tirando. Então você está ganhando seu salário, então a alimentação é por sua conta. Então você está... então eles foram tirando todos os custos que eu tinha, o último foi plano de saúde. Que daí eu fui trabalhar numa empresa que tinha plano de saúde, eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, hoje não vai mais precisar de plano de saúde, agora tenho tudo. Agora tem e aí eu fiquei totalmente independente. Foi muito legal isso. Na época eu até ficava de vez em quando tinha raiva, eu brigava com eles. Meu pai me deu um celular de presente. E aí depois eu tinha que pagar a conta do celular. Eu fiquei indignada. Mas por que você me deu o celular então? Ele falou, devolve. Aí eu brigava. Mas aí eu fui pagando a conta do celular, depois pagando o aluguel, depois pagando... Uma boa estratégia, ó. Acho que nem tinha falado dessa maneira aqui, né? De como os pais acabaram lidando. E Maria, você tinha morado 1 ano e meio em Londres antes, né? Como tu falou. E como que foi essa mudança pra lá? Porque lá, querendo ou não, tu teve que administrar o teu próprio dinheiro também, né? Sim. Eu tive uma sorte
brutal, tremenda, que foi o ano em que o dólar e o real estavam 1 para 1. Nunca Então- mais, gente. Saudades. Saudades. Não, eu não poderia ter ido para Londres, bancada pelos meus pais. Eu tinha 17 anos. Ou poderia, mas vivendo uma vida muito diferente da que eu tive. Eu estudei num super colégio lá, primeiro de inglês, depois a London College of Fashion, que para um estrangeiro, para um não europeu, era bastante caro. Mas tinha essa coisa do 1 para 1, então foi muito possível. E lá, sim, tinha essa coisa da administração do dinheiro. Acho que foi a primeira vez que eu tinha... Eu não lembro direito, assim. Eu acho que eu tinha um FII semanal que eu tirava. Eu lembro que eu tinha tirar o dinheiro do banco. Não sei se era mensal ou semanal. Olha só que menininha mimada, né? Vai lá, pega o dinheiro do banco, faz a vida. Mas depois eu comecei a trabalhar lá de babysitter. E aí eu tinha o meu FII, meu pessoal semanal, né? Eu recebia semanal e era, de novo, cada dinheiro que eu ganhava, meus pais tiravam, então não tinha nem o extra. Não dava nem pra eu... Não era o extra, daí eles mandaram um pouco menos. Mas sim, comecei a administrar lá o dinheiro e entender também quanto vale a vida, né? Sim. Assim, quanto vale o aluguel, quanto vale a comida. Se for na festa esse fim de semana, talvez não dê pra ir na próxima. Esse tipo de coisa. E Maria, aí depois você já contou um pouco, né, da história de trabalhar na Capricho, repórter C. Depois você foi para o São Paulo Fashion Week e você conheceu muita gente da moda, enfim, e com 25 anos já foi editora da Vogue, que é um mega cargo, é uma coisa muito incrível, acho que todo mundo sonha com isso. E tá aí Miranda Priestley para nos lembrar disso. Qual que foi o impacto dessa ascensão de carreira no seu bolso? Até porque quando você tá na Vogue, também você, além de ganhar mais, mas você também acessa mercados e lugares que também custam mais caro. Como é que você gerenciou isso? Muito convite de muita marca. Gente, eu tinha 25 anos. Realmente foi uma super oportunidade. Eu sempre contava essa história dizendo, eu estava no lugar certo, na hora certa. Depois eu entendi o significado de Nepo Baby. Era o maior Nepo Baby do planeta. Meus pais conheciam todo mundo do mercado editorial, desde a Capricho até o São Paulo Fashion Week. Era isso, era gente que me conhecia convidando para fazer coisas, assim. Precisava de uma pessoa nova, né, para fazer aquelas coisas. Vou ser super sincera, eu era muito pobre nessa época, porque jornalista ganha muito pouco. Até hoje, os salários de jornalismo são baixos. Claro, não era mais o meu repórter C na Capricho, mas era um salário de jornalista. Então, tudo que entrava, saía, tudo que entrava, saía. Eu dei risada aqui, falei das marcas, mas é verdade, a gente recebe muitos convites das marcas. Então, acontecia muito de, por exemplo, uma marca convidar para um desfile na Semana de Moda de Milão. Aí a marca convida só para você ver aquele desfile. Então ela paga passagem e paga 2 ou 3 dias de hotel. Você vai ver o desfile e volta. E daí a gente ficava louca, falava de jeito nenhum, vou estar em Milão durante a semana, vou voltar? Não. E daí virava do avesso para conseguir bancar os próximos dias. Então já aconteceu de eu sair de hotel 5 estrelas, dos mais conhecidos do mundo em Nova York, ir para um hostel. Sim. Assim, tirar minha malinha, me desvestir de editora de moda, entrar no hostel e ficar 4, 5 noites no hostel para conseguir ir nos desfiles e estar lá durante a semana. Então, acho que até isso era engraçado, assim, era uma administração financeira que um dia você tá lá jantando no hotel, depois você tá no hostel comendo sanduíche na esquina. Que bom, né? Vai pra assistir aos desfiles e tá tudo certo. Administrando as realidades. E como que era, Maria? Porque até hoje, né, eu acho que com os veículos é mais difícil, né? De poder fazer, de repente, até publicidade para outras marcas. Acho que na época nem deveria ter, né? Mas hoje é uma questão, né? Porque todo mundo é super exposto. Então, de repente, a pessoa, quanto maior o cargo numa revista assim, deve surgir 1000 convites para a pessoa conseguir até fazer uma publicidade. E na maioria dos casos nem pode, né? Não sei se na época já existia algo nesse sentido. Não podia de jeito nenhum. Acho que hoje em dia, inclusive, é um pouco mais mesclado, assim. Sim. Naquela época era completamente separado, editorial e publicidade comercial. Não tinha nenhuma possibilidade de conexão. Hoje em dia as marcas já fazem... os editores de moda e os personagens do mercado acabaram virando influenciadores também. Então tem marca que já chega no veículo querendo o trabalho daquele. Eu nem sei como isso é negociado hoje em dia, mas na minha época isso não existia, não tinha essa possibilidade. E que é um desafio hoje até para reter talentos, né? Porque muito rapidamente a pessoa pode estar ganhando mais do que o salário dela
E ela acaba saindo, né? Exatamente, Então, o exatamente. mercado mudou muito de lá pra cá. Não, né? e você vê isso, pegou em todos os setores, Manu. Não é raro você encontrar um influenciador que está dentro de uma empresa, que eventualmente fica tão grande e que daí você compete com a Exato. marca da empresa. É. Então, são coisas que são relativamente novas que todo mundo teve que aprender a administrar, mas que eu acho que ainda esses limites são muito borrados, você não sabe muito bem como tratar. Estava escutando também a Teté Conde, que nos escuta também, e fiquei muito feliz, falando disso, de 2 casos recentes, incluindo do Jimmy Kimmel. Quanto que a gente pode ou não pode dar as nossas opiniões, e estando dentro de uma companhia, quanto que elas podem ter impacto na sua carreira. Sim. Né? Mas eu acho uma pena que os jovens talentos estejam saindo tão rapidamente das empresas. Sim. Porque esse caminho que eu trilhei, né, sempre que me apresentam assim, com um grande entusiasmo, eu fico falando, gente, que loucura, né? Realmente eu passei por... Toda vez que me apresento, eu falo, gente, editora de moda com 25, e foi não sei o quê. Pra mim eu me ouvia assim, falo, uau, passei realmente por muitos lugares. E eu ter passado por cada um desses lugares me formou de uma maneira que só isso faz com que eu seja a pessoa que eu sou hoje, assim. Então eu sinto pena só quando as pessoas... Acho que também tudo bem, tem um outro planeta muito diferente, eles vão aprender outras coisas de outras maneiras. Mas, sei lá, acho que seria feito bem ao Zucker ter passado por umas empresas antes. Agora, você consegue elencar o que você aprendeu nessas empresas? Eu aprendi tudo que eu sei, assim, profissionalmente. Tudo que eu sei, e trabalhei sempre com mulheres muito fortes, muito poderosas, muito bravas, mas que eu adoro até hoje, né? Assim, a Dani Falcão, a Patrícia Cartas, são pessoas que eu admiro e que eu sou muito amiga até hoje e que me ensinaram muito, assim. Acho que, claro, tinha 1 milhão de dificuldades, o mercado era muito diferente, era um trabalho muito insano, exaustivo, a gente trabalhava 14 horas por dia, não tinha fim de semana, não tinha feriado, já te contei isso no pod, mas era uma loucura, assim, hoje em dia eu olho para trás e falo, gente, mas eu acho que isso nem existe, mas quer dizer, pelo menos os relatos que eu tenho de redação são que hoje em dia isso está muito mais organizado, amém, mas ter essas figuras tão fortes, assim, perto de mim o tempo todo, me formaram muito, assim, me mostraram a força que uma mulher, a força profissional que uma mulher pode ter. As revistas femininas sempre eram redações de muitas mulheres, então era um espaço muito feminino. Não tinha como... a gente não vivia a disparidade, né, de gêneros no trabalho e não tinha como não admirar aquela mulherada. Assim, a gente fechava a revista, gente, todo mês era se virar do avesso, dar cambalhota, era um negócio... E a gente fechava, e a gente fazia e tal. Então, até hoje... quase 100% das pessoas com quem eu trabalhei naquela época estão muito bem no mercado, muito bem colocadas, que é uma turma que aprendeu a se virar, assim, nos 30, perfeitamente. E tu tem a lembrança de vocês falarem sobre dinheiro nessa época, com colegas de trabalho? Ou até Todo na hora de mundo- negociar salário, pedir um Todo mundo aumento? muito ferrado, todo mundo muito pobre. Deixa eu pensar. Porque é difícil, né? A gente fala muito aqui que a mulher, principalmente, tem muita dificuldade de negociar o salário, de pedir aumento. Sim, e às vezes até de trocar, de abrir, né? Sim. Eu acho que tinha um gap curioso, muito legal um podcast de um assunto assim, porque vocês perguntam as mesmas coisas de um outro viés e são coisas sobre as quais eu nunca pensei exatamente, né? Mas eu acho que tinha uma coisa muito contraditória, que eram os salários dos jornalistas nas redações de moda, vamos falar de revistas de moda, e os preços dos produtos de luxo, Nossa, de muito. moda. Então, muitas vezes, o preço de uma bolsa eram muitas vezes, os nossos salários. Então, a gente ficava lá, colocando preço, bolsa, nossa senhora, isso aqui, não sei o quê. Então, essas conversas tinham, assim, do preço das coisas, que eram, às vezes, brutalmente maiores do que a gente poderia pagar. E salário, isso, jornalismo, tudo bem. Em frente, nem pensar nisso, deu certo, tá tudo certo. Mas são salários baixos. Sim. Agora, você mencionou a história de que dentro das redações você não tinha disparidade, obviamente, de salário. Você já passou de gênero, desculpa. Você já passou por alguma situação de trabalho em que você percebeu disparidade de gênero e
E se puder, conta pra gente. Já, muito. E foi justamente quando eu saí do mercado de moda, eu fui trabalhar na Turner. Fui trazer a Fashion TV Brasil, né? Trazer a Fashion TV para o Brasil. E a Turner é uma empresa global, internacional, gigantesca, né? Que faz da CNN, a TNT, Cartoon. Depois foi vendida 2 vezes, já nem sei mais de quem é a Turner. Hoje em dia, na época, era do grupo Time Warner. Então era muito diferente, não era uma redação de um monte de mulheres e apaixonadas por moda, e tal, isso, né, caiu e eu entrei num mundo muito corporativo, duro, que as pessoas às 6 da tarde dropavam a caneta e saíam, o que para mim foi um choque benéfico, assim, falei, nossa, dá para sair, acabou a hora do trabalho, mas que aí sim, aí tinha uma diferença, não se falava naquela época ainda em diferença salarial de mulheres e homens, eu não tinha essa consciência, mas já sofri muito preconceito, imagina, eu era a menininha da moda que chegou numa empresa super corporate, de salto alto, fashionista, nossa, mas tinha homem que me olhava assim, eu ainda trabalhava muitas vezes com mexicanos, que são extremamente machistas. Sim. Então são aqueles caras que abrem a porta do carro para você e daí quando vai trabalhar te ferra assim de um jeito. Então eu acho que ali foi a primeira vez que eu falei, opa, peraí, né? E aí você tem que, a solução para muitas mulheres, e eu entendi isso na marra, é ser mais dura, né? Às vezes a gente tem que ser mais dura, mais forte, mais não sei o quê, para conseguir se equiparar, assim. É verdade, eu super concordo com você, o que é uma grande sacanagem com a gente, porque a gente começa a vestir um avatar de alguma coisa que a gente não necessariamente ou não é o nosso melhor, né? Exatamente. Dentro das corporações. Então eu acho que é muito importante falar disso, porque a gente tem situações diferentes de trabalho, obviamente, todas nós já passamos por alguma questão de disparidade de gênero dentro do mercado de trabalho, mas eu acho que a gente precisa falar e precisa aprender que dá pra gente se posicionar de formas diferentes, e dá pra mostrar o trabalho, né, de forma diferente. E precisa poder ser leve. Isso foi uma coisa também, eu acho que eu fui endurecendo muito, assim, ao longo da minha carreira. E dá para, hoje em dia, eu vejo, assim, olho para trás e falo, nossa, dá para ser leve. Dá pra eu acho que, por exemplo, quando eu fui diretora da Bazar, eu acho que eu fui a pior chefe que eu poderia ser. Por quê? Acho mesmo. Ainda bem que eu tenho muitos amigos que eram do meu time na época, que me adoram, que eu adoro e que hoje está tudo bem, mas porque era muito duro, assim, era muito difícil. Era fechar uma revista com um time muito pequeno, com uma pressão muito grande, com o tempo. Às vezes a gente assim, tem que fechar amanhã, vai ter que ir para a gráfica amanhã às 10 da manhã. E aí você não está pronto, você vira à noite. E sai às 10 da manhã, porque tem que ir para a gráfica. Então é o time trabalhando no limite o tempo inteiro, e eu acho que isso tirou pelo menos o pior de mim. Eu lembro de coisas daquela época que eu... Sabe quando você fala, ai, prefiro nem lembrar disso? Assim, eu dou vontade de pedir desculpa para todo mundo. Acho que eu já devo até ter pedido, assim. Você não pediu agora e tá tudo certo agora, quem tá assistindo aí. E todo mundo sabia também que era difícil para todo mundo. Eu acho que todo mundo ali estava trabalhando num grau alto de estresse. Mas, de novo, porque o mercado era assim, não era uma exclusividade dali. Assim, o mercado funcionava dessa maneira, ainda bem que mudou, né? Sim. Eu lembrei do episódio da Carol Corona, que teve aqui, ela fez a internacionalização da Smart Fit pro México, e aí ela contou também como ela acabou tendo que forjar a maneira de como ela lidava até que se dar conta, não. Eu tô trazendo esse negócio pra cá, vai ser como eu quero tocar. E eu acho que é isso. Às vezes a gente acaba se enrijecendo. E eu acho que ficando mais dura, pensando que a gente tem que ser de uma forma até que, opa, tá, o negócio é meu, ou eu tô tocando, e como é que eu vou tocar isso? A gente vai tocar desse jeito a partir de agora. Eu lembro de um período que tudo que eu falava, que é difícil falar os mexicanos e os argentinos, porque parece que é preconceito, mas não é. O meu time de lá respondia assim, não, Maria, você não conhece os processos. Eles falavam portunhol também, igual eu. Era um portunhol. Vamos fazer assim. Não, Maria, não é possível, você não conhece os processos, você não conhece os processos. E um dia eu fiquei muito brava numa reunião e eu dei uma parada, assim, todo mundo, eu falei, então a gente vai mudar os processos agora. E daí ficou todo mundo me olhando assim. E é isso, né? Não precisaria ter subido nas tamancas, assim, se o time fosse, né, tivesse jogando junto. Não tava. Sim. E aí, da Bazar, tu recebeu um convite para ir para Globo News apresentar
o Mundo S.A., que depois veio Moda S.A. Eu me lembro que quando eu vendo como espectadora, eu nem lembro que ano foi isso, Maria? 2014. 2014. Então eu tinha acabado de começar a trabalhar com moda. E eu acho que era muito distante falar de moda e empreendedorismo. E eu me lembro quando eu olhei, eu falava, gente, que lugar genial, onde moda e empreendedorismo se encontram, né? E aí tu sentiu alguma diferença de ter mais contato em relação até ao mundo financeiro? Porque no momento que tu vai falar de empreendedorismo, tu vai com certeza entrar mais nas finanças, né? De cada negócio. Total, era um programa sobre negócios, assim. E inclusive, a gente brincava muito na tela, a gente colocava sempre os valores. Sempre que tinha um número, o número entrava na tela, com gráfico, assim. Então, era um programa de mercado, né? Quem teve essa ideia genial de primeiro fazer o Moda S.A. e depois me colocar no Mundo S.A. foi a Eugênia Moreira, que era diretora da Globo News naquela época, que fez 1000 programas muito diferentes do comum, assim, lá na Globo News. E lançou um monte de gente que está lá dentro até hoje e tal. E eu, quando ela me chamou, eu falava empreendedorismo, porque essa palavra não tinha entrado na moda ainda. Louco, era uma coisa assim, total. empreendedorismo era uma coisa... Ela falava, empreendedorismo. Eugênia, mas eu vou ter que entrevistar o presidente da Fiat. Até hoje ela morre de rir de mim. Cadê o presidente da Fiat? E ela falava, vai. Eu falei, mas eu não vou saber entrevistar. Claro que você vai. E ela falou uma coisa que me guia em 1000 situações hoje, que é a sua dúvida de leiga é a mesma dúvida da pessoa que está em casa. Então, quando você faz a pergunta que a pessoa quer saber, você abre uma porta para a pessoa enorme, diferente de um programa de negócios que fala a língua dos negócios e que também funciona, também existe, mas é para o mercado, né, específico, assim, para o mercado financeiro, para o mercado. E lá a gente trouxe a brincadeira das tendências, né, o que está acontecendo no mundo agora, para onde o mundo está andando e quais são as grandes novidades. Então, era um programa de negócios, mas com uma temperatura e com essa antena ligada das tendências. E a gente deu uma sorte brutal. Tô adorando essa palavra hoje, brutal. A gente deu uma sorte enorme, que era a época em que todos os mercados estavam sendo impactados pela tecnologia. Então, tudo era novidade. Fintech era novidade, foodtech era novidade, drone era novidade, inteligência artificial era novidade. A gente falou de tudo isso em 2014, 2015. Caiu no nosso colo, assim, essa época foi muito incrível. Mas você estava preparada para isso também, porque tu fala muito. Até eu acho que eu te falei isso no outro podcast quando eu te entrevistei, que tu fala muito. Acho que tu atrela muito, eu tive sorte, é isso. Você teve muita competência para fazer, né? Porque a sorte sozinha ela não vai te manter lá. Eu acho que a sorte me abriu várias portas. Sim. Várias. E acho que não é só a competência, mas a competência, a capacidade de trabalhar exaustivamente. Hoje em dia, já com 2 filhas, eu não diria isso de novo. Eu trabalho exaustivamente com elas. Tem um comprometimento, assim, quando você entra numa empresa, quando você entra no trabalho, que não é só a competência, né? Então, tem a sua competência, que é importante, o seu know-how, que é importante, a sua cultura, que é importante, e a sua entrega. Eu acho que é um pacotão, assim. Porque todo mundo fala... Desculpa. Não, todo mundo fala, você é uma gênia, com 25 anos. Não, eu não era gênia. Eu sabia muito pouco, inclusive, sobre moda. Mas a sorte da Nepo Baby, aí eu fui cavando ali o que eu conseguia. Ponto até de falar de trabalhar exaustivamente, hoje eu noto, e a gente tem falado muito de gerações aqui, né, Ana? Mas eu noto uma geração que ela não aceita isso. Então, por exemplo, a pessoa pode ter tido, digamos que a mesma sorte de chegar aos 25 anos e conseguir essa vaga, mas ela não vai virar à noite. É a sensação que eu tenho, né? Pelo menos das coisas que eu vejo. E eu sinto que é uma geração que ela tá muito mais ansiosa em aproveitar a vida e equilibrar tudo muito rapidamente. Então hoje eu acho que assim, a gente aqui com filhos, etc, eu vou me dar vários luxos disso. Eu vou parar de trabalhar cedo, mas eu nem pensava nisso na época, assim. E eu sinto que hoje as pessoas não eu nem sabia que era possível. Eu tô revoltada com a nova geração. Mas, Manu, eu não acho que é geração, Manu. Ai, gente, eu não sei. A Ana fica defendendo ali e eu fico já indignada. Mas eu não acho que é uma coisa geracional, porque se a gente pega... E tem 1000 estudos disso, que as pessoas gente, pegam... Desculpa, geração Z não são todos. Não são mesmo. Depois eu quero entrar nesse assunto aí depois também. Não, já entra Não, agora. vai lá. Não, tem vários estudos que pegam recortes das novas gerações, falando, eles não querem nada com nada, eles não têm o mesmo comprometimento, mas na verdade é só a diferença do que a gente foi acostumada, ética é ótimo, né, mas é a ética que a gente tem de trabalho, a ética que eles têm de trabalho, são relações diferentes, e ainda assim
dentro desse grupo, sempre vão ter as pessoas que vão fazer mais. E que estão mais afim, estão mais exato. dedicadas. Que eu sinto que hoje é mais assim, os bons pagam pelos maus, muito Mas mais. não assim. sempre vai ser. Você sabe que às vezes eu prefiro contratar uma pessoa. Bom, às vezes não, muitas vezes, aliás. Por muito tempo, eu vou refrasear. Sabe que algumas vezes, quando a gente vai contratar, existe o estereótipo de que você precisa contratar alguém de uma faculdade maravilhosa, brilhante, Ivy League, as melhores de São Paulo, as melhores do mundo, as melhores de não sei o quê. É verdade, tipicamente as faculdades vão medir o quê? A tua capacidade intelectual de passar numa prova. Uhum. Mas ela não está medindo o teu esforço de trabalho. Então, muitas vezes eu prefiro pegar a pessoa que foi trabalhar na Atlética, na Júnior, mesmo se for a faculdade mais simples, a faculdade mais de entrada. Por quê? Porque a pessoa tomou uma decisão de se implicar na vida. Claro. Ela tomou a decisão de fazer mais. E aí Tá você vê, não afim, tem, né? Tá afim, mas é isso. Como é que ensina tá afim, né? Não ensina. Então, Não ensina. mas é o que eu tô falando. Não, mas olha, eu trabalho, né, sou sócia de uma agência de publicidade, depois a gente vai falar disso, mas eu me surpreendo diariamente com eles, assim, com a turma que trabalha lá, que é todo mundo tem entre 20 e 30 anos, e muita gente brilhante que Sim, tá muito. totalmente dedicada. Eu, assim, também, calei minha boca, falei, mas eu tenho um caso muito engraçado de uma menina que trabalhou comigo, que era ótima, ela trabalhou um mês comigo. Ótimo, nossa, essa menina é bárbara e tal, e jovem, assim, uma figura engraçada e tal. Aí passou um mês, ela falou, Maria, eu não vou ficar. Vou ficar, desculpa, não, eu acho que não é pra mim, mas fulana, tô adorando, deu super certo, você é ótima. Não, aí desculpa, eu vou falar uma coisa muito Gen Z. Eu acho que eu preciso trabalhar menos. Ela falou. Aí eu morri de rir, falei, ai, vai. Aí até te desarma, Que né? Porque, pena. mas é isso, é óbvio. Pena, a menina era Imagina, a gente ótima. trabalha com muita gente muito nova e muito genial, mas é isso, assim, não quero, né, generalizar aqui, mas eu acho que tem uma questão isso de realmente a pessoa querer um equilíbrio muito cedo na vida. E talvez a gente tenha vindo de um outro extremo e agora tenha que ter ido pra outro pra gente tentar ir pro meio do caminho, assim, O né? que eu acho pena não é nem a questão de trabalhar pouco, que eu acho que tem muita gente brilhante que trabalha muito, tem sempre as exceções, sim. mas é o de pular de uma empresa para Fica outra. pouco, porque não Isso dá é uma tempo, né? loucura. Isso eu vejo. Entre sai, as equipes nunca continuam. Imagina, a equipe que eu trabalhei na Vogue foi a mesma equipe durante 4 anos. A equipe da Bazar era a mesma equipe durante 2 anos. Tinha uma parceria ali entre todo mundo que era muito fundamental. Hoje em dia, troca, né? Sim, a Não, pessoa isso tem um fica- custo Exato. para as empresas e para as pessoas que é gigantesco. Sim, é muito difícil mesmo. Sim. O ideal é você ter, obviamente, caminho do meio, né? Sempre uma mescla entre as pessoas que estão há muito tempo, as pessoas que estão vindo do mercado. Fácil, né? Bem tranquilo. O caminho do meio é assim, super fácil de É fazer. sempre fácil. Ai, me dá uma raiva da história do... Olha, tem 2 coisas que me dão uma certa raiva, O quê? mas porque são verdades. Depende. Depende, mas é muito real, né? Ai, Depende. Mas depende. Depende. Eu só quero saber se é A ou é B. Depende. E a outra? E o caminho do meio. Caminho do meio. Ai, o caminho do meio. O caminho do meio. E ele é difícil porque ele desagrada, né? Ele desagrada porque você não tem o melhor dos 2 lados. Você não tem o melhor de nada. Você tem um balanço que é possível. Mas é difícil o caminho do meio. Mas aí também você deixa de ser assertivo, né? Isso é uma coisa que me dá uma irritação quando a pessoa não é assertiva, assim. Isso ou aquilo. Ah, talvez, se não. Depende. Depende. Não, vai pra cá. Gente, né? Você tá comandando um exército, não Exatamente. tem Vai ter depende. que escolher, exato, Não tem peraí, exato. vá, todo mundo vai pra lá. Exatamente. É muito louco. Muito. Muito. Mas tudo bem, a gente chega lá e a gente vai chegar no caminho do A meio. gente vai chegar. Agora, você não fez um caminho do meio. Agora, mudando um pouco o rumo dessa prosa, você diversificou muito, né, os seus temas, né? A gente já falou da história de ser comunicador e você mencionou que agora você está indo para sustentabilidade também. Você escolhe estrategicamente abrir os seus assuntos ou não? Foi acontecendo, foi abrindo Não, oportunidades? Eu fui você foi abrindo, chegando? isso eu tenho total noção. Fui eu que fui bater nas portas para as coisas acontecerem. Mas não era uma coisa consciente de... Por exemplo, o Mundo S.A., que foi a grande mudança, eu fui bater na porta deles para ver se eles se interessavam em fazer um programa de moda. E aí a Eugênia me convidou para ficar. A Fashion TV, mesma coisa. Eu bati na porta deles para ver se eles queriam fazer uma parceria com a Vogue. E daí eles me convidaram para ser editora-chefe do canal. Então, eu estava sempre... querendo um pouquinho mais, isso sim. Assim, acho que a grama do vizinho é mais verde. Estava sempre olhando o que eu queria, mas era sempre numa disponibilidade de somar, assim, o que eu posso fazer mais, né? E como eu tinha essa coisa de trabalhar
muito... Era possível para mim, assim, eu trabalhava numa boa, fazia freela, fazia então para mim nunca tinha o excesso do trabalho, assim, eu ia fazendo, me fez mal, depois eu entendi, né, mas nunca foi uma estratégia. E nessa época eu sempre trabalhei para empresas, né, então também não tinha muitas, você ia para uma empresa, você estava trabalhando para aquela empresa. Depois que eu saí da Globo News, que eu comecei a ser a empresa de mim mesma, aí você começa a correr atrás das coisas, porque daí você precisa de dinheiro, aí você sabe quanto dinheiro você precisa, a coisa não está mais calculada, e aí você passa a correr atrás muito mais. Aí acho que é uma coisa mais consciente, quero ir para cá, quero ir para lá, né, preciso disso, não quero mais aquilo. Os nãos também são importantes, né? Isso eu não gosto, isso eu não quero, já sei, não me meto mais nesse tipo de roubada. O resto Às vezes é até mais fácil ir pelo não, né? Quando a gente não tem certeza, mas pelo menos a gente vai eliminando. E aí tu virou um veículo, né, Maria? Hoje tu é o veículo Maria Prata ali. Como que foi se preparar para isso, né? Financeiramente falando. Porque aí realmente trabalhar para ti mesma foi um impacto muito grande. Porque imagino também que tem meses que entram muito mais do que outros. Sim. Então precisa gerenciar esse fluxo. Sim, total. Bom, tem uma sorte enorme que se chama Pedro Bial, que é um cara que, apesar da gente ter nossas finanças totalmente separadas, o que é meu, o que é dele, a gente casou em separação total de bens, e a gente toca a nossa vida muito dessa maneira. Claro que várias vezes bagunça, confunde, vai viajar, não sei o que, mas a gente tem tudo muito separadinho. Então, quando eu saí da Globo News, que eu falei, ai meu Deus, se eu não tivesse casada, ia ser um susto maior, né? De que eu tava com 2 filhas pequenininhas, o que eu vou fazer no mês que vem, né? Imediatamente. Então foi tive uma calma, assim, nesse sentido. Depois eu comecei a entender como é que era ser livre, né? De onde vem o dinheiro que eu vou ganhar? Então, minha carreira dentro de empresas, assim, foi até a Globo News. E foi também até o fim da Globo News que eu era jornalista, carteira assinada e ganhava salário de jornalista. Claro, o salário foi aumentando, não era mais repórter C, né? Eu fui subindo e tal, tudo certo, tocava a minha vida muito bem, mas era assalariada. E quando você é jornalista, como você mesmo lembrou, não tem como você fazer publi, por exemplo. Não entra você faz um freela, mas você faz um freela de jornalista, então também entra um pouco de dinheiro aqui, você vai administrando, mas publi, que é de onde vem o maior dinheiro de quem é veículo próprio hoje em dia, você não pode fazer. Foi aí que eu falei, vou transformar minhas redes, eu tinha, sei lá, 98 mil seguidores, eu falei, então vou começar a usar isso para criar um veículo, e eu pensei exatamente isso, eu quero fazer das minhas redes um veículo. Eu tinha muita vergonha de pegar o celular e ficar falando com o celular e tal. Então eu falei, vou fazer como se fosse uma revista. E aí a gente começou a pensar, eu e o time da Out of Office, que é a agência da qual eu sou sócia hoje, a gente começou a pensar, não pode bater a mão. É a única coisa que a gente fala antes de começar, só não vamos bater a mão. Eu já estava listando aqui, ó. Vamos pensar em editorias. Então, quais são as editorias que você vai fazer? Pílulas de Prata, Números de Prata, Brasil que dá certo. Vamos pensar no calendário, quando que solta cada editoria e tal. E ao fazer, eu fui entendendo o que começou a aparecer de proposta de publi, de parceria, de palestra, de consultoria, de conteúdo, que tem também gente que me contrata marcas que contratam para fazer consultoria de conteúdo. Então fui entendendo como é que funcionava. É exatamente o que você falou. Tem meses que entra muito dinheiro. Tem meses que não entra dinheiro nenhum. Às vezes você fecha uma parceria de 6 meses. Sim. Nossa, você já garantia até o meio do ano. Tem vezes que você fecha uma parceria de 1 ano. Então você vai administrando. Mas mudou muito a minha relação com o dinheiro depois que eu fiquei livre, porque daí o dinheiro era meu, não tinha aquela coisa do salário. Quando você tem um salário que não é um super mega salário, você aprende a viver com aquele salário. Seu salário vai subindo, você aprende a viver com aquilo. Sobe um pouquinho mais, você sobe o seu padrão de vida, né? Você nunca vai... Acho muito difícil, no estágio que eu estava de jornalismo, o salário subir e eu conseguir guardar. Eu ainda estava fazendo a minha vida, ainda estava montando a minha casa, ainda estava... Né, tem 1000 custos que vão entrando conforme você vai ganhando mais. Total. Né? A praga. E principalmente as mulheres, que foi a convidada que falou aqui também, que quando a mulher começa a ganhar mais, primeiro ela melhora a escola dos filhos, aí ela vai investindo em várias outras coisas antes de investir em si, assim, né? Então acho que tem uma questão de comportamento também, né? Também, não, isso, você vai... O problema é esse, que
seu padrão de vida vai crescendo junto com o seu salário. Mas quando você começa a fazer, quando você é dona de si, dona do seu veículo, você administra muito melhor o seu tempo, então eu sei quanto trabalho eu posso pegar num determinado mês, tá? E quanto dinheiro que eu preciso fazer para fechar meu ano, né? Sim. Primeiro fechar o mês, depois fechar o semestre e aí fechar o ano. Então, mudou bastante minha relação com o dinheiro. Acho que, mas, olha, a gente falou da vida inteira. Da vida inteira. Começou a mudar com 40 Agora, anos, pouco, né? E tu mencionou aquele o tempo dessa transição, que tu começou a trabalhar pra ti mesma, né? Teve essa conversa que aí por um tempo, aí tu não tinha essa renda, então foi uma conversa que vocês tiveram como casal. Foi uma conversa difícil ou vocês já falavam sobre dinheiro e foi tranquilo? Não, nada difícil. A gente é muito amigo, muito parceiro. Olha só, poderia ter sido mais punk ainda, porque quando a Dora nasceu, minha segunda filha, ela nasceu em dezembro, em março começou a pandemia. Então, por um lado, eu digo assim que para nós foi um período que não foi horrível, assim, a gente não viveu coisas terríveis, apesar de estar vivendo aquilo coletivamente, mas eu parei para amamentar e o mundo todo parou junto. Né? Não tinha aquela aflição de preciso voltar. Tá, que eu tive com a Laura. A Laura eu parei de amamentar muito mais cedo, porque eu precisava voltar. A Dora parou. E aí foi no meio da pandemia que a Globo News decidiu tirar todos os programas, todos não, mas vários programas que não eram de hard news para colocar mais jornais no ar durante o dia. Então, eu acho que foi 22 que eu saí da Globo News, era meio no meio da pandemia. Então, poderia ter sido mais porrada, assim, né? Perder o emprego no meio da pandemia e tal. E nessa hora o Pedro falou, fica tranquila, assim, tá tudo certo. Só que eu tinha o dinheiro da rescisão, que também veio um dinheiro ok. Então, também acho que eu vivi uns meses com o dinheiro da rescisão. Na hora que acabou, eu falei, amor... Ele falou, não, fica tranquila. Então, a gente tem uma coisa lá em casa, nunca... Como eu falei, né, as contas são muito divididas, assim. Então, eu tenho uma sorte enorme de ter, por exemplo, uma casa, né? O apartamento é nosso, foi o Pedro quem comprou. Os custos da casa eu pago muito poucos, que são a parte que eu consigo pagar e que eu pagaria se eu fosse solteira e tivesse, né? Não tem, não é possível dividir pau a pau com ele, inviável. Então, a administração é um pouco assim. E aí, ainda bem, o dinheiro foi entrando, né? Foi aparecendo trabalho, foram aparecendo parceiros. Depois apareceu o Iguatemi, onde eu fiquei 2 anos como diretora de conteúdo, do Daily, que é a plataforma de conteúdo deles, que foi uma experiência super legal também. Diferente do jornalismo tradicional, era um trabalho com marca, apesar de ser também fazer conteúdo. Então, hoje eu acho que eu estou administrando muito bem meus dinheirinhos. Sim. Não são muitos, não, mas eu administro bem. Mas você também é sócia de uma agência, né? Da Out of Office. A agência mais cool de todos os tempos. Eu falei, hoje a Maria é sócia da minha ex-sócia. A gente é sócia por tabela aqui quase. É verdade. Somos comadres de sociedade. É isso aí. E como que veio essa oportunidade de investir na Out of Office? Tu já estava contratando eles, na verdade, se apaixonou pelo trabalho. E o que deu o clique? Tipo, quero investir nessa agência. Então, tem tudo a ver com a questão financeira. Porque eu comecei a ganhar mais dinheiro. E aí... comecei a ganhar mais dinheiro trabalhando com a Out of Office, com eles, eu sendo cliente deles, né? Eles me ajudando a fazer minhas redes. Esse primeiro passo que eu falei de se transformar em um veículo foram eles que me ajudaram. E eu me apaixonei loucamente por eles, assim. Cata, Thales e Bia são 3... O Thales fica muito bravo, fala, jovens. Ele fala, você acha que você tem 70 anos? Não, que você acha que você tem 70 anos e a gente tem 17. Não, jovens brilhantes, muito, você sabe, um pouco como você, assim, tem uma coisa de uma sagacidade, um olhar pro agora, que eu nem sabia que essas pessoas tinham, assim. Não é demais ver os jovens de uma outra geração tão brilhantes? Não era zero, eu tava esperando pra falar isso, Manuela. Guardei 3 temporadas pra fazer isso. Obrigada, Maria, por isso. Muito obrigada por isso. Não, mas era isso. E daí eu fui me apaixonando por isso. A gente trabalhou 2 anos juntos. E foi justamente quando eu comecei a ganhar dinheiro, porque a gente tava fazendo um trabalho bem feito, começou a entrar, e fui guardando um dinheirinho pela primeira vez. Investi ali no banco mesmo e tal. E foi quando começou essa moda de investimentos, de aplicativos, de você ouvir, se interessar um pouco mais e tal. Eu comecei a guardar um dinheiro. E aí, uma hora eu falei, eu quero investir em alguma coisa. Tenho um dinheiro aqui,
o que eu invisto, fiquei pensando, e falei, cara, tá aqui embaixo do meu nariz. Esses caras que eu acho brilhantes numa empresa que está crescendo, eu sempre falo isso, que comecei a trabalhar com eles, toda reunião era eu e os 3, eu adorava, esperava a semana inteira por aquela reunião, eu e os 3. Aí foi passando um tempo, a reunião passou a ser eu e 2, tinha sempre um que estava fazendo outra coisa, depois eu e 1. Aí um dia eles falaram, Maria, a gente tem um atendimento agora, ela vai te atender. Foram lá cuidar da Unilever. Não tem mais ninguém pra falar contigo. O atendimento era ótimo, tudo bem, mas assim, eles já estavam muito bem. E aí eu falei, eu também, de novo, bati na porta deles. Fui eu que fui lá atrás, né? Falei, queria investir em vocês. Aí, no primeiro, eles falaram, investir na gente? Eles são os 3 muito conectados, sempre foram os 3, assim, não estavam esperando, tomaram um susto. E daí, depois eles falaram, por que não? A gente adora, essa troca é muito rica entre a gente. Tem acho que eu ofereço, né, uma entrada com várias networking, várias empresas que eles não têm ainda, terão certamente, com muita força. Então foi uma troca muito legal e eu pus meu dinheirinho lá, tá voltando muito bem. Tá vendo? Eles estão super bem, estão crescendo, estão no momento eles também não gostam, porque são eles. Eu não sou criativa, eu não sou publicitária, eu não sou eles que são. Claro que é, imagina. Nós somos out of office, mas eles que são os geniais. E depois ainda veio o Rob, que é um 5º sócio, que a gente comprou uma operação que era dele, pra gente conseguir fazer 360 no processo todo até a finalização. E tô feliz da vida. E como que foi esse processo para entender quanto valia, quanto tu investiria, como retornaria? Aí teve mais gente te auxiliando. Demorou. A gente contratou uma empresa que fez o valuation. Super difícil fazer o valuation de uma empresa tão nova quanto eles, porque, né, até hoje em dia eles falam, nossa, se a gente tivesse fechado com você 1 ano depois, você teria pago o dobro. Eu falo, porque questão de bom pra ti e ruim pra eles, né? Não, porque era tão nova a Out of Office que eles não tinham, todos os planejamentos que eles fizeram eram menores, ninguém imaginava que eles iam explodir, bombar, como a gente tá bombando hoje. Claro que eu sabia que eles iam voar alto, sem dúvida nenhuma, mas o valuation eles brincam, por que a gente fez o valuation dela? É que você entrou, por isso que cresceu tanto também. Pois né? Também. Tem várias Isso é imensurável, né? Exato. Isso é imensurável. Mas, então a gente fez o valuation e aí demorou, porque daí como nem eu nunca tinha sido dona de empresa nenhuma e também eles não, estavam começando, foi um vai e vem de como é que faz isso, como é que faz aquilo, daí consultava os especialistas, consultava os universitários, consultava não sei o quê, até fechar um contratinho e tal. Aí fechamos, acho que já faz 1 ou 2 anos. Mas muito legal. Não, eu acho que é legal e até de inspiração para outras pessoas, porque às vezes a gente vê um negócio que a gente acha tão legal e foi bater na porta, gente, aí. Não, é maravilhoso. Quero investir meu dinheiro e vocês. Não é? E pronto. Agora eu fiquei pensando aqui uma coisa meio fora do script. Como é que você aprende? Porque alguém que fez um trânsito de carreira tão diferente e tá em tantos negócios diferentes, entrando em tantos temas, isso obviamente nos consome mentalmente e intelectualmente. Como é que você faz para aprender, para poder sacar e falar, aqui vale a pena? Quero saber. Não tenho a menor ideia. Como é que eu aprendo ou como é que eu escolho? As duas coisas. Eu acho que aprender é o dia a dia, assim. Não tem outro jeito. Não conseguiria te dar uma resposta objetiva. Ouvir, né? Ouvir, observar. Eu não sei, eu tenho uma coisa meio CDF, também eu tenho muito medo de fazer as coisas errado, assim. Eu tenho muito medo de entregar um trabalho ruim, eu tenho muito medo de não atender as expectativas, então eu fico lá melhorando. Então eu pesquiso muito, eu vou atrás, eu começo a entrar nos... Às vezes eu volto e falo, gente, não entendi nada. Essa área não é para mim. Mas quando eu me interesso, eu vou fuçando, assim. E as escolhas têm um único norte, assim, que é o desejo. Só. Então, o negócio da Out of Office tem a ver com isso, assim. Eu quero investir meu dinheiro. Onde eu vou investir? Não,
Eu poderia investir numa empresa que não é do meu segmento, que não que vai render, que vai dar lucro, mas que não é o meu métier, mas que eu tenho um amigo que é sócio e que é bom e confia, então vou investir nessa empresa. Mas eu acho que tinha uma coisa do desejo, assim, eu quero trabalhar com essas pessoas, eu pago para trabalhar com essas pessoas. Legal. Foi um pouco isso, foi um desejo de estar nesse lugar, assim. E um desejo grande também de trabalhar com pessoas mais novas. Viu, jovem? Ouvir as pessoas, entender, né, essas mudanças todas que estão acontecendo e essa troca eu acho que é muito bem-vinda. Então, como eu aprendo, eu acho que a primeira coisa é me propor a aprender, assim, preciso saber mais sobre esse assunto que eu não sei. Legal. Eu acho que tem um ponto de investir em algo, por exemplo, que tu já tinha contratado o serviço, que é muito diferente, né? Eu me lembro que algumas empresas que eu olhei depois de vender o Studio Look, que eu queria investir, tinha uma que, assim, foi por muito pouco que eu não investi, que eu achava a empresa o máximo. Depois, por algum motivo, eu comecei a usar o serviço e eu pensava, gente, isso não funciona. E aí tu se dá conta quase que eu investi errado, porque às vezes tu vê uma coisa que te encanta, mas que na prática não. Isso. Não, e eles falam que essa é a melhor propaganda, que é uma cliente que virou sócia. Exato, né? melhor propaganda. Cliente que gosta tanto deles, eu quero ser sócia. Então, é muito legal. E tudo muito novo, né? Estamos falando de finanças, assim, relatórios financeiros da empresa. Gente, eu nunca tinha visto um até mês passado, assim. Mês passado não, mas só depois que eu fiquei sócia que eu comecei a receber relatório mensal, relatório semestral, primeiro quarto, terceiro, você entende muito mais, segundo quarto, terceiro quarto. Projeções, onde a gente tem que estar, quando, isso tudo era muito novo para mim. Para eles também, isso que foi legal, porque eles criaram a empresa do zero, da cabeça deles, e foram implementando todas as coisas, não tinha uma regra assim, e eu sempre trabalhei para outras pessoas, então foi muito novo. Várias vezes eu faço perguntas básicas, assim, peraí, o que é... sei lá, um termo, fala aí um termo X. O que é esse negócio? Sim. Isso aí, essa sigla é... tá bom, obrigada. Assim, sabe, assim, não, coisas básicas. Mas é muito legal, porque, gente, todo mundo aprende, né, do início. Sim. Então, a gente fala aqui, a gente só vai aprender um idioma se a gente começar, e a gente vai... A Rachel, que veio aqui, ela falou, eu comecei golfe, agora eu só sou ruim. Eu era péssima. Então, muito engraçado. Se a gente não começar de algum lugar, a gente nunca vai aprender, né? Daí eu acho que você falou uma coisa muito legal, né? Então, a gente tá brincando do jovem. A minha mãe foi professora de escola estadual por muitos e muitos anos. E ela brincava, e todo mundo olhava pra ela e falava assim, mas Rita, você é tão jovem, por que você é tão jovem? Ela falou assim, porque eu tô perto de jovem. Porque eu tô o tempo inteiro estimulada a ver coisas e pessoas que eu nunca vi. E eu acho que tá aí a sacada do aprendizado. Pra gente se manter, né, no espírito do tempo, você tem que estar com pessoas que estão vivendo aquilo ali, você tem que experimentar coisa diferente do que você está habitualmente você tem que ouvir. Muito! As pessoas não ouvem. Muito. As pessoas não ouvem. As pessoas muitas vezes vêm com uma agenda própria e é aquilo, não tem uma troca, não tem... enfim, eu sempre gosto de ouvir. Entrevistar pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia, que não... Isso tudo, para mim, é o mais legal, assim. É demais, né? Que legal. Eu acho que você tá aberto, né? As pessoas querem estar certas. Eu acho que elas não querem ouvir o outro. Assim, então. É verdade. É verdade. Ai, gente, o Cortella que falava, né? Imagina quantas coisas eu sei e você não sabe. Quantas coisas você sabe que eu não sei. Imagina se a gente se juntar. Eu achava ótima essa frase dele. Ele fala ainda. Porque é exatamente o que você está falando. A gente tem que escutar e se interessar e aprender. Ver, ter interesse, né? Porque se a gente fica só olhando para onde a gente está, para aquilo, a gente vive numa gradinha, né? Numa bolhazinha, assim. Deixa de olhar para fora. Agora, quanto que suas meninas, te ensinaram a ter um olhar diferente para o mundo? Quanto que você aprende com elas? Todos os clichês são verdadeiros, né? Todos. Você sabe disso. Mãe de 2 mais velhos, você sabe disso. Tudo. Tudo é um olhar... Gente, é uma coisa muito incrível você ver um ser se formando, fazendo perguntas muito básicas e nada óbvias. Outro dia, essa semana passada, a Dora falou para mim, a Dora é frasista, assim, ela fala dos maiores absurdos, mas ela falou, mamãe, do nada, assim, a gente almoçando, mamãe, onde é o local da guerra? Aí eu falei, local da guerra? Daí eu entendi, a gente tinha falado de guerra, a gente estava falando da Palestina, ela ouviu, não sei o que, e ela vivendo a vida dela, mas onde está acontecendo a guerra, né? Onde é o local da guerra? Daí
tem um mapa mundi lá em casa, a gente mostra, olha, aqui tá acontecendo, não é aqui. Então, essas perguntas, eu acho que são muito... faz a gente pensar. Outro dia ela falou assim também, a gente almoçando no restaurante, só eu e ela, que já é um avanço, assim, você chega lá, coisa mais delícia. É uma delícia. Ela sentada na minha, primeira vez, ela sentada na minha frente, a gente esperando a comida e ela olhando pra fora, assim, ela falou assim, mamãe, não sei porque eu gosto de quem eu gosto. Que amor! Você tá pensando nisso, Dodô? Tô pensando nisso, não sei porque eu gosto de quem eu gosto. Enfim, aí você fica pensando, né? Por que a gente. Aí você tem que explicar pra sua filha por que a gente gosta, de quem a gente gosta. Tem muito disso da troca, uma pessoa que te admira, você admira ela. Enfim, nos faz olhar o mundo de uma outra maneira, não tenho a menor dúvida. Que legal. Eu sei que elas são pequenas, mas você já fala de dinheiro com elas? Eu já tenho que falar de dinheiro com elas, porque. Bom, primeiro porque elas querem tudo. A gente cada vez mais... Vai chegar lá também. Não, é uma quantidade de merchandising e de propaganda. Elas não têm rede social, elas não têm nada. Mas vocês já entraram numa banca de jornal hoje em dia? Com seus filhos? É só cacarecos. A quantidade que a cacareco adora falar, mamãe, eu posso comprar alguma coisa? Alguma coisa. É tipo, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa dessa. E o Pedro foi pai aos 60 anos, de novo, né? Depois de ter 3 filhos mais velhos. Então ele é um pouco vô. Pedro vai na banca com as meninas e elas voltam. Papai comprou isso, comprou aquilo. Pedro, pelo amor... Aí vai comigo. Mamãe, posso comprar isso? Quanto custa? Justo. Não sei, mamãe, não sei. Moça, quanto custa? Bolinha assim, ó, de plástico. Que tem umas coisas dentro, né? Chacoalha, assim. 120 reais. 120 reais, filha. De jeito nenhum. Mas papai compra. Papai não sou eu. Pode comprar alguma coisa de até 30. Não tem nada de 30 na banca, mamãe. Mas então essas conversas a gente está tendo sempre. E tem um problema hoje em dia na educação financeira de crianças, é que o dinheiro não existe mais. As cédulas. Então, a matemática da compra, a matemática do desejo e não existe mais. Então, tudo é no cartão. Então, é igual quando eu falava pra minha mãe, paga com cheque. Tudo pode. Se é só passar o cartão, né? Então, é mais difícil de ensinar. Ontem, a Laura estava brincando com uma amiga e fizeram uma vendinha. A Laura vendia livros e a amiga vendia miniaturas, umas miniaturinhas que a gente tem em casa. E elas colocaram preço em tudo e tal. E aí, eu cheguei para ela falou, vem comprar. Daí eu cheguei, quanto é? Esse é 5. Aí eu tirei do bolso um papelzinho e falei, Daí ela falou, não, mamãe, é dinheiro de verdade. Aí eu falei, nossa, tomei um choque, assim. Mas ele não tem o dinheiro de verdade. Papai tem. Cara, daí quando eu vi, eu tava lá, 5 reais pra uma, 5 reais pra outra, me dá o troco e tal. Então, acho que isso tá no imaginário delas, né, de alguma maneira. Mas esse ponto do dinheiro eu não tinha parado pra pensar, porque eu sempre fui aquela pessoa, criança, que tinha cofre. E aí, pra mim, era uma emoção, depois quebrar o cofre, e aí ver. E realmente, hoje não tem mais, não tem, a pessoa Mas o que eu faço muito, digital. a Dora ainda não se liga tanto, assim, mas a Laura sim. A gente vai numa loja de brinquedo comprar um presente pra uma amiga. Daí ela fala, posso comprar alguma coisa? Aí eu falo, você pode comprar de 20 reais. E daí ela fica fazendo a conta. Ela sabe que se ela for na área de papelaria, ela vai conseguir, porque os lápis custam menos, então ela vai conseguir mais coisas. Sim. Então ela vai comprar 2 lápis e uma borracha, não sei o que, vai dar certo. A gente foi viajar pro Japão e ela... não sei porque que ela já sabia que no Japão tinha um monte de coisinha de brinquedo, de Hello Kitty, de fofolices, não sei o quê. E ela falou, eu não quero uma coisa grande, eu quero um monte de coisa pequenininha. Então ela já está entendendo, né, o valor e como se dimensiona essas coisas. Eu lembrei tu falando delas agora, que tu teve, acho que foi 2023, talvez, que você teve no Push, no painel com a gente, e que a Maria falou quando a gente fez o convite. Ela falou, olha, eu tenho que ser muito pontual, Eu falei, vai ser muito pontual. Bom, só sei que atrasou meia hora o painel, e ele desesperada, e aí a Maria falou, eu realmente preciso ser muito pontual, e aí tu saiu no meio do painel que tu tinha uma apresentação da escola delas. E eu achei aquilo tão... Assim, eu não teria lugar melhor pra aquilo acontecer, porque era de fato um evento só de mulheres. Então, obviamente, todo mundo entendeu. E hoje, sendo mãe, olhando em retrospecto, é mais ainda, porque pra mim, assim... A hora do banho é inegociável, assim, tem, óbvio, como hoje a gente tá gravando, já são 7 horas da noite, então são momentos que eu sei que hoje, ok, vou perder, mas se não, assim, eu vou parar, eu vou dar o banho e eu vou voltar. E eu acho que isso é tão legal e mexe tanto com, acho que, não sei, a gente como mulher com carreira, né, Ana, de aprender a talvez ser mais produtiva em menos tempo, tu notou uma diferença muito grande na tua vida profissional depois da chegada delas? Muito enorme. Eu produzo menos hoje, ponto. Sim. Assim, já sofri muito com isso, não tô conseguindo, não tô dando conta, trabalhava muito mais antes e tal.
antes eu conseguia ficar muitas horas à noite trabalhando. Eu sentava, às vezes fazia meu trabalho normal, daí ia fazer um freela, sentava às 8 até às 11, eu terminava, entregava. Hoje vai dando 5h30, 6 da tarde, assim, se eu tô na frente do computador, eu vou desligando, porque eu acordei às 6 e já fiz tudo que tinha que fazer com elas e tal. Tenho muita gente que me ajuda em casa, tudo certo, mas eu tô exausta, não consigo mais. Então, minha capacidade produtiva, eu não sou mais aquele trator que eu era na juventude. Tudo bem, não tem problema, tá dando certo, tá também, a gente, né, trabalhando um pouco menos, entra mais dinheiro depois que você começa a fazer essa passagem. Mudou, mas aquilo foi muito lindo, porque eu corri, eu saí correndo, entrei num táxi, e eu cheguei, parecia propaganda de, sei lá, eu entrei, sentei na quadra, e ela entrou, e ela me viu, e fez... Até hoje ela fala, mamãe, você lembra aquele dia que você chegou? Ai, querida. Isso lindo. não tem preço, assim, Não né? tem Tu perder preço, a cara. apresentação do colégio. E, óbvio, eventualmente a gente não vai conseguir estar em tudo, mas sempre que possível, né, conseguir. E se não der, também vai ser uma referência para elas. Exato. Hoje, por exemplo, voltei de viagem na sexta, hoje não vou botar elas para dormir, Sim. porque eu vim aqui e tudo bem, tá negociado, tá Total. beleza, a mamãe tá trabalhando. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai fechar e já vamos nos encaminhar para o final. E aí vou usar a tua palavra, tá? Já que você falou do brutal, você fala bastante sobre o consumo, né? E a gente fala, e você agora com sustentabilidade, imagino quantas coisas devem estar pipocando na tua cabeça. Muitas. Você acha que a gente precisa rever brutalmente a nossa relação com o consumo, com o ter, como a gente gasta e por quê? Acho. Brutalmente. Nossa, põe brutal nisso. Isso foi uma coisa que mudou muito na minha cabeça depois da maternidade. Assim, de entender... eu até estou fazendo um filme um pouco sobre sustentabilidade, mas que eu falo isso, para uma jornalista de moda, o futuro é sempre a próxima estação, né? 6 meses à frente, 6 meses à frente. Depois que eu virei mãe, o futuro se concretizou na minha vida, no meu colo, como nunca antes, assim. Poxa, agora tem um pessoinha aqui que tem que estar presente no futuro. Que futuro é esse? Como é isso? E aí, trabalhando no mercado de moda e pensando em sustentabilidade, são coisas que aparentemente não são palavras possíveis de serem ditas junto. Só que eu me recuso a jogar toalha, assim, e a desistir. Eu sou do mercado de moda, então eu não falo o mercado de moda precisa aprender, não, nós precisamos aprender a contribuir com o mundo de outra maneira. A gente nunca vai deixar de ter desejos, mas a gente está consumindo numa velocidade assustadora, nociva, de um jeito que nunca existiu. Então, na verdade, tem duas coisas paradoxais que nasceram ao mesmo tempo e que nos conectam, né? Uma é o mercado foi entendendo a importância da sustentabilidade e de consumir com consciência, e ao mesmo tempo as redes sociais foram crescendo e a força delas foi crescendo e elas advertise things to us, como é que fala isso? Elas nos apresentam, nos vendem coisas. Foi um pouco... Adoro, é que você acabou de voltar agora. É que você acabou de voltar, tá ainda fazendo tradução. As redes sociais ficam fazendo promoção de coisas o tempo todo, você não precisa sair de casa para comprar, você vai lá no clique, você compra. E é assustador isso, assim, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, a gente vai morrer, assim, desculpa dizer isso assim tão claramente. Sim. Tem gente que não quer nem falar sobre esse assunto, tem gente que passa reto de conteúdo de sustentabilidade, porque não quer pensar que a gente vai morrer. Se não for você, vai ser seu filho, vai ser seu neto. Assim, é um pensamento muito pesado, mas que a gente precisa ter. Então, meu raciocínio agora é como é que eu posso, dentro do mercado de moda, sendo parte do mercado de moda, comunicar e trabalhar junto de empresas e junto das maiores empresas de moda do planeta, que são as empresas de fast fashion e que são as mais nocivas, para que a gente possa fazer pressão, para que a gente possa estar junto. Eu não acho que o fast fashion vai acabar. Eu acho que esse é um sonho, claro, vamos consumir de outra maneira, slow fashion, é lindo, mas eu não acho viável que acabe. Mas eu acho viável que existam leis firmes, metas possíveis, e que a gente consiga aos poucos ir transformando. Tem uma transição, igual o mercado energético precisa passar por uma transição, o mercado de moda precisa passar por uma transição, e eu quero fazer parte disso. Eu não vou largar o mercado de moda e eu não vou compactuar com esse tipo de produção. Então, vivi nos últimos tempos
não sei nem se é crise, mas assim, um raciocínio muito constante e muito forte de como é que eu vou lidar com isso. Eu sou Sim. parte do problema. Sim. Não, e eu acho que acima de tudo, algo viável como consumidor também, que lógico, o fast fashion ele tem vários benefícios de fato dar acesso a coisas que as pessoas não tinham poder aquisitivo, mas a gente não precisa ir comprar 10 blusas, né? 10 calças. Então, mesmo consumindo de fast fashion, a gente pode consumir menos. Então, Pode, e a gente precisa muito, e isso que é o mais difícil, desejar menos. Ninguém vai parar de advertise things to us. Ninguém vai parar de vender coisa pra gente. Ninguém vai parar de nos infernizar com os anúncios. Exato. Mas se a gente conseguir ter cada vez mais consciência de que tem uma máquina, tem um homenzinho do mal querendo que você dê aquele clique no buy, compra, a gente começa a consumir de uma outra maneira, né? Eu dei uma palestra do dia na FAP e fiquei falando isso pra galera, assim. Falei, você tá lá à noite, 10 horas da noite, na sua cama aparece lá um sapato. Ai, que lindo! Nossa, é barato. Pá, compra e vai dormir. Assim, gente, pelo amor de Deus. Eu faço isso de vez em quando e falo, eu sou uma trouxa. E quem faz isso é trouxa. E a gente tem que pensar nisso. Eu tô sendo um trouxa de cair nesse golpe de pessoas más que estão falando compre, 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 compre. Mas você sabe que eu parei de nos julgar um pouco sobre isso? Não, de verdade. Porque eu acho que é um assunto super complexo. Super. Porque ao mesmo tempo você também tem o lipstick effect, né? Que ele fala, você tem um efeito em épocas de crise, você quer se presentear, você vai se presentear com os pequenos mimos. Nesse caso, o batom, que você viu que o meu inglês não saiu tão lindo que nem de Maria. Mas tudo bem, eu vou treinar, na próxima vez vai sair melhor. Mas a verdade é que você quer se presentear porque você acha que você merece, que é uma compensação pela vida. Vender, não tem nada errado com vender, não tem nada errado com o mundo capitalista, mas eu acho que a gente precisa pensar nesse capitalismo que é abusivo, que é excessivo. E acho que no Brasil, sem querer esticar demais a questão, eu acho que a gente tem a chance de ser super protagonista num novo capitalismo, de fazer um capitalismo brasileiro que é esse capitalismo mais consciente. E eu tenho visto, e não são só influencers brasileiras, mas algumas influencers brasileiras fazendo trabalhos lindos, lindos, e falando deste consumo. Então, tem uma influencer de produtos de beleza nas redes, que ela fala, é super sincera, olha, isso aqui eu ganhei, isso aqui eu comprei, isso aqui eu usei. Se você quer comprar um desses, espera acabar o que você tem em casa, que o similar é A, B, C, D e E. Porque a gente vai estar exposto à tentação de compra. As pessoas vão fazer pressão para vender. Ninguém vai parar. Vai ser cada vez mais fácil. Exato. Vai ver a televisão e vai no controle remoto fazer tum. Não, gente, vai falar. Eu quero a blusa da protagonista. Ela vai tipo, compra. Exato. E por isso que eu acho que a gente precisa pensar, talvez o que a gente precise mais é pensar sobre sistemas complexos. E eu acho que o que você está trazendo pra gente aqui é um convite para a gente falar sobre isso. É exatamente isso, porque não tem uma solução. Exato. Não tem uma solução. Ou é todo mundo. Exato. Ou não vai rolar. Everybody. Ou não vai rolar. Ou é todo mundo ou não tem, gente. Então, é isso. Eu acho que cada um faz o que pode. Tem uma outra coisa que também acho super importante falar. Inventaram e criaram uma história que a culpa era de todo mundo. E que se todo mundo fizesse sua parte, tava tudo bem. Se todo mundo comprasse com a sua própria sacolinha, com a sua própria eco bag, se todo mundo usasse o canudinho de papel, e o mundo ia se tornar um lugar muito melhor e as questões climáticas iam... É mentira! Mentira, tem big companies. That's not true. Empresas enormes que são responsáveis por isso. Não passe a culpa pra gente, não passe. Claro, o que eu posso fazer? Qual é a minha maior força? Comunicar? Então eu vou comunicar. E claro, fazer as coisas que eu tenho que fazer em casa. Não é que eu não vou usar a eco bag nem o canudinho também. Mas assim, qual é o meu maior potencial? Esse. Então eu vou fazer aqui. Qual é o teu? Então esse. E aí cada um faz o que pode, mas tem que fazer. Isso aí. Maria, a gente falou que a gente não ia estourar o tempo, a gente estourou todo eu ia o falar, tempo. e ainda tem 3 perguntas, e quando começou a gente falou, não, 50 minutos, 1 hora, tá? Piton, 70 minutos. Eles abriram o tamanho de 70, pra ficar bem óbvio pra gente, tipo, 70, pessoal, todo mundo tem tamanho das crianças. Isso aí você manda, eu vou tirar foto, vou mandar pro meu marido. Isso, fala que a roupa não é. Aqui, ó, pra comprovar. É isso. No restaurante. É isso, fala, vai chegar. Vai, amor. Então vai dar certo. Então vamos fazer as 3 últimas e acabou. Manda bala. E são perguntas super fáceis, super tranquilas. Mentira. Agora que começa. That's a very big lie. That's a big lie. A primeira pergunta pra você. Qual é o maior equívoco que alguém já teve em relação a você e a sua carreira? Um equívoco, o quê? De falar alguma coisa? De achar que você é A e você é B.
Ou de De subestimar. assumir, de subestimar, de achar que você é uma coisa, você é outra. Fácil, você falou que era fácil. Você falou que era Eu fácil. falei? É, não tenho. Não tenho uma memória assim. Acho que talvez eu já tenha cometido equívocos de achar que eu era A, mas eu era B, justamente por causa do desejo. Ter vontade de fazer uma coisa, e daí quando eu começava, falei, putz, não é pra mim isso. Eu errei. Não é aqui o meu lugar. Isso já aconteceu algumas vezes. Nada muito catastrófico assim, mas quando você é mais jovem, você consegue errar com mais facilidade, né? Eu lembro de umas coisas que eu falei, putz, não devia ter me metido nisso. Claro que eu não devia ter. Hoje é tão claro, né? Sim. Mas naquela época eu tinha vontade, queria fazer. Então acho que o equívoco maior é meu. Teu contigo mesmo. Justo. Justíssimo. Segunda pergunta também fácil, baba, bem tranquila. O que é uma vida bem-sucedida pra você? Acho que é a vida que eu tenho hoje. Fala mais sobre isso. É isso. Eu tenho. Com todos os problemas e as dificuldades e as tensões e os estresses que existem nisso, tá? Não é assim, poliana. Mas eu tenho um casamento muito legal com um cara que eu adoro e que me adora. Eu tenho 2 filhas que estão crescendo assim, eu tô completamente apaixonada por elas. Eu tenho um trabalho que eu gosto, que eu construí e que me possibilita viver dele. Minha família, a família do Pedro, que me acolheu, é incrível. Minha família eu adoro. Tá tudo. Tô num momento muito legal, assim. De novo. É difícil pacas. É difícil pacas. Conciliar todos os pratinhos. Tudo. Ontem mesmo eu quase fui dormir chorando, assim, de pelo amor de Deus. Mas acho que agora. Que legal. Que Como é importante a maravilhoso. gente estar feliz onde a gente tá, né? Então... Exato. E pergunta final, então. Maria, what's in your wallet? É meu sonho um dia fazer essa pergunta em inglês. Em inglês. A gente vai traduzir esse podcast para muitas línguas. Quem vai sentar aqui? Rihanna. Vou sacar do meu celular. Olha lá, ela Olha fez lá. o dever de casa. E eu queria mandar um beijo especial pro Thales e pra Cata, que falaram muito sobre este momento e disseram, se você não disser o que tem na sua carteira, a gente vai ficar muito decepcionado. Eles me mandaram mensagem até. Eles, pelo amor de Deus. Eu falei, não, tá tudo certo. Vamos lá. Desde que eu comecei a ganhar dinheiro, dinheiro que dava pra guardar, não dinheiro que dava pra me sustentar, eu comecei a pensar, o que eu faço com esse dinheiro? Como é que eu, né? Aí investi na Out of Office. O Pedro, que sempre ganhou, sempre não, ele jornalista também, ganhou até o Big Brother, ele ganhava também como jornalista, depois que ele começou a ganhar dinheiro fazendo publicidade e tal, e depois com salários maiores. Mas ele também não tinha uma super administração do dinheiro dele. Então, quando a gente começou a pensar como família, como administrar, a gente foi atrás de um family office, assim, atrás de alguém que pudesse cuidar do nosso dinheiro. A gente é zero especialista no assunto, tanto que eu trouxe uma cola para explicar como é que funciona, mas basicamente é uma empresa que cuida do nosso dinheiro, te diz, a gente vai investir X% aqui, X% ali, X% ali. Estou sendo bem didática, como sempre devo ser, mas obviamente vocês sabem muito mais disso do que eu. Devo estar falando aqui até Não, você está algumas certíssima, besteiras. pode falar em detalhes. Mas quem cuida hoje em dia é a Seta, é uma empresa carioca. E além dessa administração de investimentos, então, olha, isso aqui é o dinheiro que você tem investido, aqui. Eles fazem, né? Isso foi muito maravilhoso para mim, que não tive educação financeira nenhuma. Assim, primeiro dia que eu sentei, até na época era um outro family office que cuidava, mapearam, assim, né? Que é o básico. Vamos ver você com até 80 anos. Quanto dinheiro você precisa para viver mensalmente, não sei o que. Então tá, então você vai ter que ganhar isso, investir isso, do seu investimento você vai poder tirar isso, quanto você pode ganhar. Olhei e falei, nossa, tá bárbaro. Tá feito, parecia que eu já tinha até os 80 anos, tá feito. Então, daí a gente, depois até mudou de empresa, mas é uma empresa que faz isso. Isso ajuda muito a você conseguir visualizar quanto dinheiro você tem e quanto você pode gastar, né? Vamos lá. Minha carteira de investimentos atualmente é diversificada, sendo adoro 57% em juros pós-fixados para aproveitar o momento de altas taxas de juros, 12% em títulos públicos indexados à inflação, 13% numa cesta de 14 fundos multimercados, Maravilhosa. 15% em gestores de bolsa brasileira,
Olha, que maravilhosa. 2% em veículos de hedge. Adorei. Tá certinho? Gente, a primeira que veio aqui, ó. Não, gente, abriu veio a com tudo carteira detalhado. Eu tô quase copiando. A carteira. Não é muito dinheiro, não. Por isso que a gente fala só em porcentagem, né? Que fica mais chique. Até Mas é a garantia, né? Ou pelo menos a ideia da garantia de que tá tudo bem, né? Que tá tudo Maravilhoso. organizado e tal. Vou fazer uma mini descrição Manda disso bala. daqui, Vai. só porque todo mundo tem que sair correndo. Primeiro, carteira diversificada, ou seja, você não tem o mesmo dinheiro no mesmo ativo, no mesmo lugar. A carteira inteirinha da Maria é diversificada, vocês podem ver isso, olha, volta para escutar. Então, 50% tá em renda fixa, pós-fixado, depois tem título público, depois ela vai ter dinheiro investido em bolsa e depois ela tem hedge. Hedge funds são fundos de proteção, se fazem, mas tudo ali, a combinação desse dinheiro diversificado já é uma proteção em si. Então, ela não vai ganhar tudo o tempo inteiro em todos os investimentos, mas ela tá aproveitando algumas altas e possíveis ganhos em lugares que são mais arriscados. É isso que ela tá fazendo com a carteira dela, que tá, ó, um chuchuzinho. Ela não é Gen Z, ela E não o vai ganhar Patrícia? tudo o tempo inteiro, o tempo todo. Ai, não, eu vou jogar essa água em você Eu tô hoje. brincando, eu amo a Gen Z. Não, sabe o que é? Bom, se você é Gen Z, imagina suas filhas. Imagina nossas gente, aí eu filhas, já- o que vai meu ser. Deus, Mas é assim, um pouco, o negócio de investir, de ter alguém investindo pra você, é assim, tira esse dinheiro da minha frente. Primeira coisa é, tira esse dinheiro da minha frente. Porque se a gente fica administrando o nosso próprio dinheiro, a chance de eu, pelo menos, fazer uma borrada é enorme. Ah, quero investir, quero fazer aquilo e tal, né? Vou fazer uma viagem. Calma, deixa que eu, né? Então, tem alguém que tá cuidando e que tá fazendo a coisa render Puxa a orelha. do melhor jeito. E a outra coisa é saber que tem um dinheiro ali que vai, se tudo der certo, vai chegar nas minhas filhas em algum momento, né? A gente dorme gostosinho nessa hora, né? Não é? Essa Muito parte boa. bom. Meu, foi eu demais. amei. Foi muito Adorei. legal. Sabe que a gente Adorei. vai mandar uns 50 minutos, uma hora. Vai ser o episódio mais longo da história Dessa aqui. temporada. Mas foi muito legal. Eu adorei, muito eu adorei bom. e vou falar pra vocês. É muito legal dar uma entrevista assim que faz a gente pensar em coisas novas e chegar em lugares que a gente não tinha chegado. Obrigada. Ai, Que legal, a gente que Maria. te agradece. Você Obrigada. trouxe muita coisa pra gente, a gente aprendeu muito com você. É isso aí. E a gente espera que vocês também tenham aprendido muito e tenham curtido esse episódio. E aí, já sabem, né? Esta receita nunca falha. Divide com as amigas, dê 5 estrelas, façam comentários, mandem DMs. É tudo, né? É isso. Ah, e onde as pessoas te seguem, Maria? @Maria Prata. Isso aí. Corram lá, gente. A gente se vê na semana que vem. Um beijo. Beijo.